Olá, boa tarde. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para uma reflexão. Dessa vez nós recebemos nosso querido doutor Edson Luiz Cardoso, lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, que vai nos falar sobre dependência química e espiritismo. Nós temos certeza que será assim, uma reflexão muito gratificante, muito educativa, e nós gostaríamos de agradecer de partida a disponibilidade, o carinho com que o Dr. Edson, para nós aqui, o Edson, recebeu o nosso convite, e é com muita alegria e muita gratidão que nós o recebemos aqui nesse sábado. Então, antes de mais nada, Edson, seja muito bem-vindo. Como eu disse, é uma alegria, nós estamos muito felizes em poder ter aqui conosco para essa reflexão. Eu gostaria de iniciar convidando a todos para fazer a nossa oração de abertura, e acompanhando mentalmente, deixar toda essa gratidão que nós temos de estarmos aqui reunidos, encarnados, reencarnados, pensando sempre no nosso Pai que nos criou. Louvado seja Deus. Sua infinita misericórdia, bondade, compaixão. Obrigado, Pai amado, pelo dom da vida, pelo nosso livre-arbítrio, pela bênção da reencarnação e por todos os recursos que nos são disponibilizados, emprestados todos os dias, para que nós possamos dar prosseguimento à nossa programação reencarnatória. Nós agradecemos aos nossos benfeitores espirituais, em especial aos nossos filhos espirituais, por todo o amor, pelo compromisso, pelo auxílio, pelo amparo que nos concedem, nos dão sempre. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os nossos irmãos que estão conosco, encarnados e desencarnados, fazendo essa reflexão e nos sustentando com essa energia e com o seu amor. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Bom, então, como eu falei, seja muito bem-vindo. É com muita gratidão que nós recebemos, e alegria que recebemos aqui hoje. E eu sei que você tem um trabalho ligado dentro do Espiritismo, que não é só ligado como médico. Obviamente que você tem um trabalho junto à Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, ou de Santo Ângelo, mas eu gostaria de lhe pedir para falar um pouquinho da gente sobre um outro trabalho seu, que é o atendimento fraterno. Como é que funciona o atendimento fraterno? O que é isso? Como é que o Espiritismo vê essa questão e como é que ele se liga com outras formas de atendimento, como Alcoólicos Anônimos e o Al-Anon e por aí vai? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui nessa tarde, aí no Reino Unido, manhã aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil são 11 horas da manhã, e eu agradeço, em primeiro lugar, poder passar um pouquinho da caminhada da gente, da experiência, a oportunidade do trabalho, acho que é o principal para cada ser humano, a gente fazer algo de bom pela evolução da gente e podendo ajudar, com certeza, outras pessoas. Então, falar sobre dependência química e espiritismo, falar sobre o grupo, né, que o Alexandre estava colocando, que é chamado Grupo Apoio Fraterno, que é um grupo de auxílio diretamente às questões da dependência química. Então, no Grupo Apoio Fraterno, a gente visa auxiliar o dependente químico que quer sair do mundo das drogas, que quer se recuperar, que tem muitas dificuldades, e a gente sabe que sozinho ninguém sai, né? A gente sempre tem que ter auxílio, e o Grupo Apoio Fraterno ele se propõe a auxiliar o dependente químico, mas não só ele, auxiliar também os seus familiares, as pessoas que sofrem junto, que também se perdem, que também adoecem com a dependência química, né, que são chamados codependentes, também são amparados e auxiliados no Grupo Apoio Fraterno. Esse grupo, ele surgiu em 2002, então nós temos uma trajetória de 18 para 19 anos de trabalho junto ao movimento espírita no grupo de atendimento a dependentes químicos. Num primeiro momento, ele surgiu como uma mera intuição, através de uma palestra pública, onde a espiritualidade me sugeriu fazer algo pela pessoa que está doente, que está sofrendo pela dependência química, porque já haviam vários trabalhos, e até hoje existe dentro do movimento espírita, trabalhos de prevenção. A prevenção com as crianças, as evangelizações, palestras públicas, tudo tentando prevenir.
mas e o que fazer com quem já está doente? Porque dentro do movimento espírita, assim como qualquer outra religião, enfim, né, a gente sabe que as pessoas vão adentrando as casas espíritas e igrejas cada vez mais pedindo algum tipo de socorro. E o socorro que se tinha era usar a oração, usar as orientações, visando instruir espiritualmente uma pessoa, mas que mais além disso? Então, através dessa intuição, a gente foi trabalhando e criando uma metodologia de trabalho. O que é essa metodologia do Grupo Apoio Fraterno? É um grupo de autoajuda, tá? Um grupo semelhante aos mais famosos, os que surgiram primeiro, né? Como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Naranon, enfim, grupos que Al-Anon, que são grupos que atendem tanto o dependente químico quanto os familiares, que são chamados grupos de 12 passos, ou grupos de autoajuda, ou grupos de mútua ajuda. Então, esses são os nomes que são conhecidos. E nós, dentro da doutrina espírita, estávamos necessitando ter um trabalho dessa envergadura, com esse objetivo. E nós fomos unindo, então, as metodologias dos grupos já existentes, os grupos de 12 passos, à filosofia espírita. Então, nós estudamos os grupos, nós frequentamos os grupos que já existiam, tudo para formar uma metodologia de trabalho. E unimos, então, 12 passos com a linguagem espírita, tá, a Kardec. Então, cada princípio do nosso grupo, o Grupo Apoio Fraterno, ele está totalmente ligado à doutrina de Kardec. E nós, ao longo de 2, 3 anos, nós fomos montando um livro. E chegamos atualmente nesse formato que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se consigo colocar direitinho. Tá? É o livro Capacitando ao Apoio Fraterno, que é um livro que hoje a gente usa tanto para as reuniões práticas de auxílio, de atendimento aos assistidos, como também para capacitar novos grupos. Inclusive aqui no Reino Unido, né? Aí no Reino Unido, nós temos atualmente um grupo de estudos, onde o Alexandre faz parte, a Daniela faz parte, Elza, enfim, vários companheiros que estão estudando já há semanas, meses, estudando esse livro para formar voluntários, para montar um novo grupo Apoio Fraterno, agora fora do Brasil, né? O primeiro grupo Apoio Fraterno fora do Brasil. Nós temos apoio fraterno em praticamente todas as regiões do Brasil. E agora, vindo para o exterior e nos organizando também para montar um próximo grupo de estudos com países de língua espanhola. Então, nós estamos organizando isso, tá? Inclusive com tradução desse livro já para o espanhol, já está completa a tradução. Então, o Grupo Apoio Fraterno está crescendo muito rapidamente. E isso é uma alegria para a gente, porque a patologia está aí, a doença está aí, e nós estamos buscando cada vez mais voluntários trabalhadores. Então, ao final, né, da nossa live, aí, se tiver alguém interessado em conhecer mais esse trabalho, esse livro ele pode ser solicitado, né? A gente tem contatos, depois nós vamos deixar com a Daniela e com o Alexandre, e nós enviamos o livro, né, via correio para qualquer lugar do mundo, para as pessoas irem lendo, estudando, de repente motivando outras pessoas de suas casas espíritas para montarem outros grupos de apoio fraterno e auxiliarem as pessoas. Esse trabalho, portanto, é para ser realizado dentro de casa espírita, tá? É um trabalho da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, mas em parceria com casas espíritas. A gente monta os grupos, dá o estudo, a capacitação para os voluntários, para eles trabalharem nas suas casas espíritas, com responsabilidade, com seriedade, sabendo o que estão fazendo e com toda a supervisão dos técnicos das AMES. Então, acho que para introduzir o assunto, Dani e Alexandre, é por aí, tá? Fico à disposição, então, para mais tarde responder alguma pergunta que queiram também em relação a esse trabalho, como fazer, como expandir, enfim. Tá bom, muito obrigado. Bom, então agora a palavra é sua. Então, tá bem, gente.
primeiro lugar, agradecer as pessoas que estão aqui conectadas conosco, né? Estou vendo o Francisco, Mário, Manuela, Lenita, Volpini, e assim vão indo, as pessoas que estão aqui conosco, e mais as pessoas que nos assistem, né? Através das redes de Facebook, enfim, a gente fica muito contente em poder estar falando a vocês. Quando nós começamos a dialogar sobre essa live, o Alexandre, a Daniela e eu, nós pensamos em como conduzir essa live, né? E nós achamos bem importante a gente falar, em primeiro lugar, decoração. Tá? Falar decoração sem ficar trazendo muitas coisas técnicas, às vezes palavras bonitas, mas que acabam sendo sem grandes sentidos e vazias. Então, o objetivo aqui é a gente falar de uma forma acolhedora, de uma forma a gerar esperança e caminhos, entendendo que a dependência química está no mundo todo, que é muito difícil algum ser humano na face da Terra não estar em contato com a dependência química, ou diretamente na sua família, ou indiretamente através de amigos, ou de pessoas nos mais variados trabalhos da gente. Então, é muito difícil de não estar envolvido, principalmente porque nós vivemos num planeta que ele está muito alcoolizado, esse planeta. O nosso planeta, uma média de 50%, 51% das pessoas bebem no mundo, e as pessoas estão aí, muitas vezes sofrendo, com alcoolismo dentro de casa, brigas familiares, mau exemplo para os filhos, um trânsito caótico, muito devido ao álcool, porque os acidentes, as mortes no trânsito, as paraplegias e tetraplegias estão muito envolvidos com álcool. Inúmeras doenças que as pessoas sofrem e que estão nos hospitais é por causa de álcool e tabaco. Tá? 70% das doenças, chutando assim por cima, poderiam não existir se não existisse no nosso planeta o álcool e o tabaco. E por causa de uma cultura, por causa de um incentivo familiar, a mídia, né, que eles estão ali ganhando, né, em cima de quem está sofrendo e se adoecendo com as drogas lícitas. Isso sem falar ainda sobre as drogas ilícitas. Então, o que a gente tem que pensar, né? Que alguma coisa a gente tem que começar a despertar em nós mesmos. Todo mundo diz assim, eu queria ter um mundo melhor para viver. Acho que ninguém vai dizer em sã consciência que quer um mundo pior para viver, né? Todo mundo quer um mundo melhor para viver. E como é que seria um mundo melhor para viver? Se a gente perguntasse a cada um, todo mundo vai dizer uma série de coisas. Um mundo melhor para viver seria um mundo com menos violência, seria um mundo com um trânsito melhor, com menos acidentes, com menos riscos, um mundo com menos cânceres, menos doenças para se viver, um mundo com menos roubos, com menos tráfico. Então, esse seria um mundo melhor para viver. Com certeza a gente viveria melhor, né? Menos agressividade, menos criminalidade, mas eu afirmo para vocês que se a gente tirasse o álcool do mundo, nós teríamos tudo isso. Só tirando o álcool melhoraria trânsito, diminuiria a violência, diminuiria desastres, diminuiria doenças. Então, consequentemente, nós teríamos um mundo melhor para viver. Só que as pessoas não estão entendendo, vivem numa ambiguidade. Eu quero um mundo melhor, mas o que eu estou fazendo para eu ter esse mundo mais sustentável, esse mundo melhor para se viver? Então, tiremos o álcool do mundo, nós teríamos isso. Só que aí o que acontece? Mas eu bebo socialmente. E nessa caminhada ao longo de quase 20 anos nos grupos de autoajuda, a gente entende que quem bebe social mente. Né? Por quê? Por que eu afirmo isso também? Às vezes as pessoas ficam meio chateadas quando eu digo isso, né? Mas é que o que seria um beber social? Seria uma pessoa que bebe, de acordo com os estudos, sem lesar o seu fígado, sem lesar seu pâncreas, sem lesar o seu organismo. Né? E aí seria, no máximo, uma garrafa de cerveja em 24 horas. Ou, não é ou 2 cálices pequenos de vinho em 24 horas. Ou uma dose de destilado em 24 horas. Mas quem bebe, não bebe só isso.
Chega numa festa, a pessoa vai beber uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, bota aqueles torre de chopp numa mesa e bebe tudo aquilo, né? Vinho, não vai beber um cálice 2 pequeno, vai beber uma garrafa de vinho à noite, e destilado vai beber 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, então não é um beber social. Hoje as festas estão regadas a cerveja. Vai num batizado, né? Aqui no Brasil, não sei como é que é aí no Reino Unido, mas aqui no Brasil, tu vai num batizado, que a criança ele tem 1 aninho, 2 aninhos, tem bebida de álcool. O que o batizado, o que aquela criança tem a ver com essa bebida? Né? Então, a gente, sem se dar conta, a gente está fazendo um estímulo, um incentivo para que o álcool adentre as nossas famílias. Eu lembro quando eu comecei nessa caminhada junto aos grupos de autoajuda, e foi despertando através dessa consciência humana, né, de querer ter um mundo melhor e de ser responsável. Eu tenho uma responsabilidade em fazer esse mundo melhor ou não. Então, como psiquiatra e trabalhando, estudando a área da dependência química, eu achei que a minha forma de ajudar a ter um mundo melhor é combatendo não só as drogas ilícitas, mas combatendo também as drogas lícitas no nosso mundo. Eu acho que o meu papel nessa encarnação, ele pode ser um bom papel se eu ficar a vida inteira batendo contra isso e sendo a favor da vida. E eu lembro que quando tomei a decisão de parar de beber, né, que também, de uma forma inconsciente, a gente é apresentado pela própria família ao álcool, né, tirei radicalmente da minha vida, mas é um processo de transição, porque às vezes na casa da gente ainda demora 1 ano, 2, para a gente tomar a decisão de tirar também de dentro da casa, porque a gente pensa assim, mas tem aquele familiar que bebe, vem me visitar, tem aquele compadre que bebe, vem me visitar, tem um amigo que bebe, vem me visitar. Então, embora não bebendo, às vezes a gente tinha por causa daquela pessoa. Então, a gente não toma direto uma decisão radical de tirar a bebida. Eu lembro que era um almoço de domingo, e o meu primeiro filho, hoje com 17 anos, mas na época tinha uns 3 aninhos de idade, estava brincando e chega até a mesa onde eu estava sentado com familiares, amigos, e ele pergunta para mim, pai, o que é isso aí na mesa? Ele não conhecia, eu disse para ele, isso é uma garrafa de cerveja. Eu disse, o que é isso? Isso é uma bebida alcoólica, uma bebida de adulto. E ele perguntou, pai, tu bebe isso? Eu disse, não, pai, não bebe isso. E ele foi brincar. Demorou uns minutos, ele voltou de novo. Disse, mas o fulano bebe. Era um familiar que estava ali. Eu disse, ele bebe. Mas tu não bebe, né, pai? Eu disse, não, pai não bebe. Saiu de novo, foi brincar, voltou de novo. Mas o fulano bebe, né? Era um outro que estava ali. Eu disse, bebe. Mas tu não bebe, né, pai? Eu disse, não, não bebo. Então, gente, o que quer dizer isso? A criança, como todos nós que um dia fomos criança, e como as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos que estão vindo aí, eles vêm para essa encarnação com uma série de tendências. Muitas vezes trazendo de encarnações anteriores até contatos prévios com o tabaco, com o álcool, com a droga ilícita, e eles chegam ali de uma forma ingênua, inocente, mas que não é tão inocente assim, porque é um espírito imortal que tem uma trajetória. Mas ele vem com a fragilidade, com um cérebro ainda imaturo, para que nós, adultos, coloquemos neles os melhores pensamentos possíveis, os melhores comportamentos possíveis. Só que esse comportamento, as atitudes, a moralidade, ela não vai vir só através da palavra, ela vai vir através de um exemplo. Então, muito mais do que palavras, é aquilo que a gente faz dentro da nossa casa, é aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente consome ou não, são os nossos pensamentos, é a nossa espiritualidade dentro de casa ou não. Então, isso que a criança vai aprender. Então, naquele momento, quando ele perguntava se eu fazia o uso, é como se ele quisesse ter um entendimento sobre aquela substância que ele não conhecia, e como se ele quisesse saber de mim. Pai, tu usa isso ou não? Pai, isso aí é uma coisa boa ou não? Isso é de eu seguir ou não? Se eu dou o exemplo de estar bebendo,
ele vai ter o exemplo de um pai que bebe. Pode ser pouquinho, tá? Pode até ser o social que não mente, não importa, mas é como se eu estivesse dando um aval para que aquilo seja comum, porque já estava dentro de casa, já era um problema, mas também como alguém que estimula só pelo exemplo aquela criança a usar. Se essa criança tem uma tendência dentro de si para ter uma dependência química, eu apresentei a primeira droga para ela e teve o meu exemplo e o meu consentimento. Então, aquele jovem entrando nisso, ele vai começar a mexer com um gene que ele pode ter dentro de si. Vamos falar, então, mais praticamente da minha família, né? A minha família, ela tem históricos de alcoolismo em ambos os lados, tanto do meu lado paterno quanto do lado materno. E eu fico muitas vezes pensando, né, por causa de uma cultura, eu lembro que quando eu fiz 15 anos, olha, a minha memória tá boa, hein? Tô lembrando dos meus 15 anos. Eu lembro que naquele dia do meu aniversário, eu saí com meu pai, ele me convidou para sair, era de tarde, e quando nós saímos de carro, eu achei um pouco estranho, né? Por que nós vamos sair de tarde sozinhos, os dois? Ele me leva até um restaurante da cidade, sentamos naquele restaurante, ele chama o garçom e pede uma cerveja e 2 copos. Serve um copo para ele e um copo para mim. Eu, até aquele momento, 15 anos, nunca tinha bebido. Já tinha visto muita gente bebendo na minha frente, amigos, familiares, festas, aquilo ali andando e eu naquele meio. E aí ele me serve aquela cerveja e diz: a partir de hoje, tu tem 15 anos e tu é um rapaz com uma cabeça boa, né? Eu nunca tive problemas com você, então a partir de hoje, se tu quiser, tu tá autorizado a beber. Bom, eu experimentei e eu lembro direitinho a minha reação com 15 anos bebendo aquela cerveja. Eu pensava assim, puxa vida, se ele tivesse me servido um refrigerante, eu estaria muito mais feliz, né? Isso aqui é meio amargo, não tinha gostado muito, mas com 15 anos, é como se eu quisesse mostrar para o meu pai que eu era homem, estava ficando homem, é coisa cultural, né? Que a gente vive, que o menino, que o rapaz vive, é de tu querer ser tão homem quanto o teu pai. Então, era a cultura da época. E os pais pareciam que queriam ver a gente mais adulto, mais homem, mais másculo, e parece que a bebida alcoólica tinha esse status, assim como antigamente o tabaco tinha. Então, também, depois disso, eu tentava forçar em mim mesmo o hábito de gostar de beber, porque era como se eu fosse ir, então, de encontro àquilo que os outros adultos faziam e que eu via. Então, muitas vezes me forcei a isso. E eu fico pensando, né, quanta inconsciência, quanta coisa virada, que era uma cultura na época, os pais lidavam assim, não sabiam, mas eu fico pensando com a genética forte que tinha na minha família com o alcoolismo, se eu tivesse aquela genética dentro de mim, eu seria um alcoólatra. Porque começou ali com aval, começa aos poucos, e o álcool ele tem uma particularidade, que ele é uma substância que ele demora 5 a 10 anos para desenvolver a dependência numa pessoa. Não é de uma hora para outra. Então, por isso que os jovens, quando iniciam, eles acham que eles vão ser igual a qualquer outro jovem, que bebe um pouquinho e ao longo da vida nunca vai aumentar isso aí. Só que depois de 5, 10 anos é que vai ocorrer a dependência do álcool. Diferente do crack, por exemplo, que o crack tem um alto poder de viciação, que muitas vezes, a média é que um ser humano experimentando o crack durante 3 vezes, ele vai se tornar dependente do crack. Olha só, enquanto que o álcool demora 5 a 10 anos, o crack pode ser em 3 noitadas, aí tu te vicia no crack. Fica dependente dele. Tem pessoas até, dependendo da predisposição genética que tem, pode se viciar no crack na primeira vez que usa. Mas o álcool é demorado. Por isso que o álcool é complicado, a pior das drogas é o álcool, porque o que mais é usado, o que mais doença causa, e é uma grande armadilha. Tá, mas então como é que a gente vai saber o que fazer? O que representa um risco? E eu vou falar com vocês aqui nessa live como se eu estivesse falando com um adolescente que eu atendo no meu consultório. Então, e adultos também perguntam, mas
o adolescente, né, até pela coisa da prevenção, a gente tem todo um olhar especial. E muitas vezes chegam por uma ansiedade, estresse, depressão, e a gente faz os encaminhamentos, o entendimento, medica, encaminha para um psicólogo, para uma psicóloga, enfim. Só que geralmente vem a pergunta: doutor, com esse remédio eu posso beber? Então, para mim, é como se ligasse uma chave, sabe? Que é de começar a fazer uma live quase ali, né? Com o adolescente, né? Mas eu fico pensando assim, bom, ele veio até o meu consultório. Ele veio para ouvir algo de mim, que ele não vai ouvir na mídia. Na mídia vai ouvir ao contrário. Que muitas vezes ele não vai ouvir na cultura popular, muitas vezes ele não vai ouvir na família dele. Então, é o momento de eu tentar semear, de eu tentar plantar alguma coisa diferente devido a essa perguntinha que ele me fez. E, geralmente, eu vou com toda a educação, com todo o carinho e digo, olha, eu vou falar para ti de uma forma que eu entendo no meu coração. Tá? Depois que tu sair por essa porta, tu vai fazer o que tu quiser. E eu vou respeitar a tua escolha e sempre vou te atender, independente da tua escolha. Mas eu vou te falar o que eu penso em relação à tua pergunta. Aí eu digo assim, para mim, álcool não deveria de existir. Bebida alcoólica não deveria de existir. Porque a bebida alcoólica, ela causa as doenças, tudo que eu falei para vocês aqui, eu digo para o adolescente. Tá? E o adulto também, o adulto que já tem a experimentação do álcool, ele diz, mas eu bebo pouquinho. Mas não importa se tu bebe pouquinho ou bastante. O que importa é que tu está sendo observado por alguém, que tu é um exemplo para alguém, e que tu está dando um aval para alguém. E nós estamos vivendo num mundo que está doente, e nós somos responsáveis por esse mundo. Então, se você for uma pessoa consciente, que consegue ser feliz sem o álcool, que consegue ser uma pessoa mais saudável, se consegue falar contra isso, tu está colaborando para um mundo melhor. Se tu bebe qualquer pouquinho, tu não está fazendo isso. Além disso, tem pessoa que acredita, tem pessoa que não. Eu vou falar do que eu acredito. Eu acredito que a gente abre canais de influenciação com aquilo que a gente pensa ou com aquilo que a gente faz. Então, se eu estou bebendo uma bebidinha de álcool, pode ser pouquinho, eu estou abrindo um canal de influenciação. E alguém vai se unir a mim por aquele meu hábito. Tá? E quem é que vai se ligar a mim no meu hábito de beber uma bebida de álcool? Algum ser humano que, quando estava encarnado, bebia. Ele desencarnou e ainda tem a vontade, porque ele era dependente dessa substância, ele não vai ficar tranquilo no mundo espiritual. Ele vai ter sua fissura, ele vai ter seu desejo, ele vai ter sua vontade. E como ele não tem um corpo físico para poder entrar num bar e comprar uma bebida, pegar um copo e beber aquela bebida, ele vai se ligar a alguém. Vai usar alguém que está bebendo como copo para ele. Que muitas vezes a gente não sabe quem é o copo, quem é a taça. Se o copo, a taça, é aquilo que o encarnado está bebendo, ou se o encarnado é o copo para o desencarnado. Então, a gente está sendo um alvo, a gente está se colocando numa abertura para servir de copo para alguém. Tá, mas qual é o problema disso? O problema disso é que é o que a gente chama, dentro da doutrina espírita, de obsessão. É o que a gente chama, dentro da doutrina espírita, de vampirismo. O que é o vampirismo? É alguém que está te sugando. É alguém que está sugando de você, sugando a tua energia, sugando aquilo que tu come, sugando aquilo que tu bebe, e tu está sendo alvo desses seres que precisam. Bom, na prática, o que a gente vê acontecendo? O vampiro, o obsessor, aquele irmão que desencarnou e que era viciado, ele conhecendo o teu hábito, ele quer beber cada vez mais. Então, ele pode muitas vezes te induzir a ficar mais nervoso, te induzir a ficar mais estressado, com mais raiva, mais deprimido. Muitas vezes faz com que as brigas familiares aconteçam, porque tu está ligado com ele, pensamento com pensamento. Ele vai te induzindo a te desequilibrar. Por quê? Porque a pessoa, quando está nervosa, ansiosa, em desequilíbrio, ela vai fumar mais, ela vai beber mais, ela vai recair numa droga de preferência. Não é porque o espírito é malvado, é maldoso. Não é, ele tem uma necessidade. E ele viu em você uma porta de entrada para fazer o uso dele. Aí as pessoas às vezes se preocupam com isso, se apavoram com isso. Mas eu não quero isso dentro da minha casa, eu não queria isso em mim, eu queria sempre estar rodeado de espíritos de luz, de bons espíritos. Então não abra canal para isso.
Tá? Não adianta, muitas vezes, tu orar para isso, pedir para que os obsessores vão embora, pedir para que o espírita, o Edson, ore por ti, a Daniela ore por ti, o Alexandre ore por ti, se com o teu comportamento tu está atraindo a pessoa, tu está atraindo o espírito. Então, é o comportamento da gente que faz com que o obsessor esteja ou não conosco, ou que a gente esteja rodeado de bons espíritos ou não. Então, outra coisa que eu falo com os jovens, além disso, né, demonstrar o lado médico, demonstrar o lado espiritual, que muitas vezes o jovem fica um pouco preocupado com isso. Eu também coloco para eles um alerta. Eu digo para eles assim, na tua família, tem bebedores na tua família? Tem pessoas que tu já vê que bebe mais forte, mais pesado, que às vezes passa do ponto? Tu já viu isso na tua família? Eu já vi, alguns já viram, né? Tios, né? Tios que bebem muito, que já tiveram cirrose, do lado do pai, lado da mãe, enfim. Aí eu coloco para eles, pois essa é a tua genética familiar. Né? De acordo com o que tu está vendo na família, tu pode ou não ter esse gene. Outra coisa que tem que observar é o seguinte, isso serve para qualquer um de nós que está nessa live. Qual é o sinal de alerta para ver se um jovem pode, daqui a 5 ou 10 anos, desenvolver um problema? Todo ser humano que começa a fazer uma experimentação do álcool e, aos poucos, vai aumentando a quantidade que bebe, é um risco. Então, no início, bebe meio copinho de cerveja, um copinho de cerveja para ficar mais feliz, ficar mais solto, ficar mais alegre. Só que, passando um tempo, aquele um copinho parece que ele está mais treinado e não causa esse mesmo benefício, esse mesmo relaxamento, essa mesma tranquilização. Aí tem que beber 2 copinhos. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí de 2 copinhos ele já está treinado e consegue beber uma garrafa inteira de cerveja e não dá nada, só fica alegrinho. Mas depois, uma garrafa já não é o suficiente, aí aumenta para 2. Então, todo ser humano que vai sempre aumentando aos poucos a quantidade que bebe, ele está desenvolvendo o que a gente chama de tolerância. O organismo vai acostumando. Então, toda pessoa que vai desenvolvendo tolerância, ela tem um risco de ir bebendo cada vez mais. Então, esse é o caminho para entrar na dependência. Então, junta genética, história de pessoas que bebem na família, mais forte, com um comportamento de ir aumentando ao longo do tempo. E esse aumento, ele pode ser tanto em quantidade da bebida, quanto em frequência. Então, aquele jovem, ele bebia 1 vez por mês, quando liberava para ir numa balada. Depois, ele já está bebendo de 15 em 15 dias. Depois, já está bebendo todo sábado. Depois, está bebendo sexta e sábado. Depois, começa a beber quinta, sexta e sábado. Depois, a gente vê adultos, que aqui no Brasil, né, ainda é o país do futebol, né, embora o futebol já não está tudo aquilo no Brasil, né, mas ainda é. Então, os adultos, os homens, ainda têm a prática de jogar o seu futebolzinho. Então, aí aquele adulto vai, quarta-feira, joga seu futebol e toma cerveja depois do futebol com os amigos, e toma bastante. Mas os amigos, não, tudo bem, está todo mundo bebendo, né, faz parte. Só que eles não sabem que aquele adulto tem uma turma de quarta, tem uma turma de sábado, tem uma turma de domingo, turmas diferentes para as pessoas não verem que ele já está bebendo quase todos os dias com todas as turmas. Quando você passa um pouquinho, a pessoa pensa, você passou um pouco, mas é só hoje. Mas não sabe que ele está cada vez mais buscando grupos diferentes para não se notar que ele está bebendo todos os dias. Então, isso são coisas que fazem com que a gente se preocupe ao longo da vida e vai ver, olha, essa pessoa provavelmente vai entrar num caminho não bom. Então, a gente tem que aprender a entender que o problema com o álcool não é só a pessoa que está caído numa sarjeta. Não é a pessoa que está bebendo muito todos os dias. Porque sempre a gente vai achar alguém que está em pior situação que o outro. Então, a pessoa diz, não, eu não sou alcoolista. O alcoolista é aquele que é pior que eu. É aquele que está... aquele que está bebendo todos os dias. Aí aquele que está bebendo todos os dias, não, eu não tenho esse problema com álcool, estão exagerando, porque eu trabalho. Né? Trabalho todos os dias, sustento a minha casa. Então, o problemático, o doente, é aquele que não consegue trabalhar. Aí aquele que não consegue trabalhar, ele diz, não, eu não estou conseguindo trabalhar por motivo de saúde, mas eu não tenho problema com álcool. O problema com álcool é aquele que perdeu sua família, não perdi a família. Então, sempre vai ter alguém pior.
Então, eu costumo dizer assim, ó, que a gente não precisa rotular ninguém para ver quem é o pior ou quem que é dependente ou não. A gente tem que pensar em transtorno. Transtorno pelo uso de uma substância. Se o hábito da pessoa beber, ela gera um transtorno, eu não quero nem saber se é dependente ou não. Está gerando transtorno, é um problema. E a gente tem que ver como um problema e tem que trabalhar esse problema, porque senão, gente, o que a gente vê de mais comum numa família dependente, olha o termo que eu estou usando para vocês, família dependente. Porque modernamente, nós, especialistas em dependência química, a gente não entende a dependência química como a doença de um só. É a doença de uma família. Poderíamos estender, é a doença de uma sociedade. Poderíamos estender mais, é a doença, é a patologia do planeta. Mas vamos falar de família. Então a gente coloca assim, ó, que a dependência química é uma doença familiar. E se o familiar ele demora muito para enxergar o transtorno e começa a pensar que não, é controlável, ele para quando ele quer, ele diz que a hora que ele achar que está incomodando ele vai se tratar, só que a família já está vivendo pequenos transtornos, já há um bom tempo, e muitas vezes não quer enxergar, porque não quer se incomodar, não quer gerar uma crise, tem medo de separação, tem medo que o filho saia de casa, tem medo que abandone a família. Então, o familiar, o codependente, ele é muito paralisado pelo medo. O medo de gerar uma crise, o medo de tomar uma atitude. E aí as coisas vão se aprofundando ao longo dos anos, a ponto de, às vezes, a pessoa estar há 10 anos, há 15 anos, tendo transtornos, sejam físicos, sejam no trabalho, seja na família, seja perdendo amigos, seja perdendo suas finanças, perdendo as suas condições de raciocínio, e não se toma uma atitude. Então, a gente, como especialista na área, a gente tenta alertar a pessoa, acordar a pessoa, para que ela já nos primeiros transtornos, ela se dê conta e tome uma atitude. Na linguagem da dependência química, a gente chama de fundo de poço. É como se o dependente tivesse que encontrar o seu fundo de poço para ir tomar uma atitude, e a família também enxergar o fundo de poço para tomar uma atitude. Só que a gente procura ajudar para que ambos, tanto o dependente quanto o familiar, não precise ter um fundo de poço tão fundo, que enxergue esse fundo de poço o mais raso possível. Porque esse fundo de poço, gente, ele é quase que interminável. Quando a gente acha que está no fundo, quando vê a pessoa cava mais um pouquinho. Né? Então, o que são os transtornos? Para a gente começar a se dar conta com o que a gente tem que se preocupar. Então, já falei do aumento progressivo, tanto nos dias de uso quanto na quantidade. Já falei sobre a genética. Então, a gente vai ver o que, além disso, para se preocupar com essa questão. O que seriam os transtornos? Muitas vezes a família dentro de casa é incomodada, preocupada com o quanto a pessoa está bebendo, o cigarro na vida da pessoa se destruindo, e começa assim as pessoas ficarem muitas vezes fazendo evitações, comportamentos evitativos. O que quer dizer comportamento evitativo? O familiar já começa a evitar de ir numa festa, de visitar alguém, porque ele sabe, eu vou lá, o meu marido vai beber demais, a gente vai ficar com vergonha, vai ter um comportamento que a gente se incomoda, às vezes uma intriga, às vezes as pessoas não querendo mais convidar a gente para algum lugar porque ele está se passando, né? Então as pessoas começam a evitar de sair e vão dando desculpa. Não, eu não posso, eu não quero, não gosto mais de festa, e a pessoa está tentando, através de evitações, controlar o vício do outro, mas o transtorno já está ali. Às vezes adoecimentos, a pessoa está tendo crise de aumento de triglicerídeos, que pode ser pelo álcool, está tendo crises de gota, que pode ser pelo álcool, está tendo uma esteatose hepática, que é uma lesão pré-cirrótica, que já é por causa do álcool, e a pessoa diz, não, é por causa de gordura, a esteatose é uma gordura no fígado. Não, essa gordura pode ser pelo álcool, que vai causando processos inflamatórios no fígado e depois vai virar uma cirrose. Mas muitas vezes as pessoas não querem ver. E o médico muitas vezes diz, olha, você deveria de evitar, né? Deveria de parar de beber, isso aí no futuro pode te dar um problema. E mesmo
evidenciando-se alterações laboratoriais, tanto no sangue quanto no ultrassom, na tomografia, se a pessoa continua bebendo, isso é um alerta incrível, porque alguém falou que ela está adoecendo e mesmo assim ela continua bebendo. Então, isso é sinal de um grande transtorno e talvez já de uma dependência. Porque conscientemente, se uma pessoa diz para mim, Edson, tu está com um problema aí no teu fígado, tu está bebendo demais, ou tu está comendo demais, ou tu está com alguns medicamentos muito pesados. Bom, se eu estou em sã consciência, eu digo, poxa, isso aí é grave, doutor? Isso aí pode levar a uma cirrose. Então, eu vou procurar modificar. Eu vou parar de beber, eu vou reorganizar minha alimentação, eu vou ver medicamentos que não lesem tanto o meu fígado, vou buscar meus médicos e conversar, porque eu quero saúde. Mas quando a pessoa não consegue isso e continua bebendo, ela está dominada pelo álcool. Então, essas questões, gente, a gente tem que estar muito convicto dentro do lar, porque às vezes um pai, uma mãe, eles demoram para tomar atitude. Principalmente o espírita. Vamos falar direto para o espírita agora, né? Com a questão do livre-arbítrio, o espírita codependente, doente, porque o codependente, se não está tratado, ele também está doente, por isso que ele se cega e não toma uma atitude. O espírita, ele diz assim, mas e o livre-arbítrio? Né? O livre-arbítrio, eu não posso interferir no livre-arbítrio dele. Bom, então nós vamos diretamente a Kardec e André Luiz e vamos falar um pouquinho de livre-arbítrio. Se a gente pegar na literatura de Kardec, ele fala sobre o livre-arbítrio. Busquem a palavrinha livre-arbítrio e busquem o que os espíritos falam para Kardec sobre o livre-arbítrio. O que é tu ter livre-arbítrio? E ele fala ali que se uma pessoa ela está adoecida, se ela está intoxicada, se de alguma maneira está perturbada a sua mente, ela não tem livre-arbítrio. Tá? Se a gente pegar cientificamente a neurobiologia do nosso cérebro, o que nos diz a ciência? Diz assim, que o nosso cérebro ele tem divisões. André Luiz também fala isso sobre as divisões do nosso cérebro. Então, nós temos bem na frente aqui a região frontal. E bem na frente da região frontal, a região pré-frontal. Essa região pré-frontal é a região mais nova do nosso cérebro. É uma região que ela nos diferencia dos animais. É a região que faz com que a gente tenha limites, que a gente tenha adequação social, que a gente saiba o que é certo e o que é errado, que a gente esteja nesse momento vestido de acordo com a ocasião, que a gente se comporte socialmente de uma maneira adequada, enfim, a parte mais nobre do nosso cérebro que melhor faz a gente raciocinar e agir. Quando a gente bebe ou usa qualquer outra substância ilícita, essa substância age diretamente nessa região pré-frontal. Com estudos através de ressonância nuclear magnética funcional, vendo o cérebro funcionar, mostra que quando uma pessoa usa uma substância, essa região ela deixa de perfundir adequadamente, quer dizer, a chegada de sangue adequadamente nessa região, ela diminui. É como se, não chegando sangue naquela região, essa região adormece. Bom, imagina essa região que nos adequa, que nos dá freios e limites adormecida. Quem é que vai comandar? Vai comandar o cérebro reptiliano, o cérebro que André Luiz chama do cérebro mais rudimentar, tá? Aquele cérebro mais animal. Então, ali está a fome, ali está a agressividade, ali está a região do choro. Por isso que quando a pessoa bebe, ela começa a ficar sem freios e sem limites. Aí ela dirige de uma forma inadequada, ela fica mais agressiva e briga. Então, várias coisas vão acontecendo. Por quê? Porque esse nosso freio, que é mais evoluído, dormiu. E despertou o quê? O animal que existe dentro de nós. Nós somos espíritos que viemos do mineral, depois viemos para o animal, para o vegetal, depois para o animal e depois o hominal. E um dia, através de um desenvolvimento maior, melhor dessa região pré-frontal, como André Luiz diz, nós vamos chegar num desenvolvimento do nosso cérebro superior, o nosso superconsciente. E aí nós vamos estar mais próximo do angelical. Mas, por enquanto, a gente tem que lutar para manter essa região acordada, lúcida. Desperta, ó vós que dormes. Né? E com a substância química a gente adormece isso. E aí o que acontece?
a gente vira um animal. Vou dar um exemplo. Uma festa. Já passo para ti, Alexandre. Uma festa de 15 anos, um aniversário, enfim, né? A pessoa bebe, então todo mundo que estava bem comportadinho, quietinho, começa a ficar dizendo piada, a mulher tira o sapato embaixo da mesa, escondido, o homem afrouxa a gravata, e começa a fazer coisas que não fazia. Então a gente se perde com álcool. Então, gente, quanto mais rápido a gente ter um alerta, a gente tem que tomar atitude. E o que a gente tem que fazer? Eu estou com esses problemas dentro de casa. Busca um especialista, tá? Em primeiro lugar, busca um psiquiatra, que vai orientar vocês do que fazer. O psiquiatra provavelmente vai encaminhar para psicólogos para fazer uma terapia familiar, para a família começar a entender o mecanismo, como é que se ajuda. Tá? Não pode ser manipulado pelo dependente químico, tem que tomar atitude. Se é um problema muito grave, o médico vai ver se é caso de internação ou não, desintoxicar a pessoa ou não, mas entender que não basta desintoxicar, tem que ter uma mudança de comportamento. Aí entra o grupo, o apoio fraterno, por exemplo, para começar a orientar as famílias do que é a doença, prevenir sobre a doença, como é que a gente se comporta, como é que sai, como é que muda comportamentos, o que a gente faz para prevenir, para não recair, quais são os fatores de risco, quais são os fatores protetores. Então, tudo isso vai se aprendendo com quem? Com o psiquiatra, com o psicólogo, com o grupo de autoajuda, e os estudos atuais falam que a espiritualidade, a religião, ela previne as pessoas, desde a criança até o jovem, de entrar nas drogas. Então, espiritualidade, frequentar uma religião, pelo menos uma vez por semana, e a partir da gente estar frequentando essa religião, a gente vai estar mostrando novos valores, novos comportamentos, vai estar fazendo aquilo que Jesus disse: venha a mim, venha beber da minha fonte, venha beber da minha água, porque só a minha fonte, só a minha água pode matar realmente a tua sede. Então, a gente não vai matar a sede com coisas materiais. Vai estar sempre um vazio. A gente não vai matar a sede com o uso da bebida, da droga ilícita, do sexo desenfreado, desorganizado, promíscuo. A gente não vai matar a sede assim, com poder, com dinheiro. Não. A gente vai matar a sede tendo dentro de nós algo que nos preencha, que é o amor. Então nós temos que melhorar o diálogo familiar, o amor familiar e muita espiritualidade dentro de nós. Então o Grupo Apoio Fraterno, ele serve desse início para fazer esse link entre o tratamento científico, porque a gente é uma ferramenta, e a gente diz para o dependente químico nos grupos que a gente tem que unir a ferramenta do grupo de autoajuda, a medicina, a psicologia e a espiritualidade. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver a nosso favor, mais a gente vai conseguir se libertar e ajudar alguém a sair disso. Não existe mágica, não existe milagre. O que existe é as pessoas acordarem, pararem de fazer de conta que está tudo bem, não ter preconceito, buscar os profissionais da área. Não é feio, tá? Não é feio ir num grupo de autoajuda, não é feio ir no psiquiatra. Psiquiatra não é médico para louco, tá? Psiquiatra é médico para pessoa que sofre estresse, que sofre ansiedade. Muito dependente químico tem comorbidades que ele vem medicando com a cocaína, com o álcool. Às vezes tem um transtorno bipolar e a pessoa quer sair da tristeza usando a cocaína. E depois que ele sobe e entra na mania, ele quer regular o seu humor, baixar aquele humor que ficou eufórico demais com a bebida de álcool excessiva, que é um depressor. Às vezes a pessoa tem uma fobia social, tem medo de dançar, de se sociabilizar de cara limpa, usa o álcool para se soltar e aí cai numa dependência. 50% dos dependentes químicos têm uma outra doença por detrás, além da dependência química, que o profissional pode identificar, tratar e vai facilitar com que a pessoa saia do mundo das drogas. Gente, nós teríamos assim muita coisa para falar sobre dependência química, mas não tem tempo para isso. Então, eu fiz essa introdução para deixar vocês com um certo entendimento de caminhos, do que a gente pode buscar, e a partir de agora eu abro para a gente conversar uns 10, 15 minutinhos aí, fazer algumas perguntas, que o Alexandre já estava me sinalizando ali, então agora eu fico à disposição de vocês. Nós temos... Deixa eu só colocar aqui isso. Nós temos a Manu, fez uma pergunta, a Manuela, nossa querida Manu, que mora lá em Cascais, em Portugal. Ela colocou uma pergunta aqui no chat. Como ficam os 12 passos adaptados ao espiritismo? Bom, os 12 passos,
nós temos, dentro do nosso livro, Capacitando o Apoio Fraterno, né, 12 princípios do grupo. Tá? Os 12 passos. Os 12 passos, eles são utilizados como um programa de tratamento. Esse programa, eles são desenvolvidos dentro das comunidades terapêuticas, dentro das fazendas terapêuticas, dentro dos grupos de alcoólicos anônimos. Então, a gente, como voluntários do apoio fraterno, a gente tem, sim, conhecimento sobre os 12 passos, até para falar na linguagem daquele dependente que passou por um programa de tratamento baseado nos 12 passos. Tem algumas clínicas, alguns hospitais que também trabalham os 12 passos. Então, nós temos, dentro do nosso livro, Capacitando o Apoio Fraterno, um anexo, onde consta os 12 passos. E nesses 12 passos, a gente vai conversando com o dependente, com a família, apontando caminhos através desses 12 passos. Nós não trabalhamos diretamente os 12 passos. A gente conhece, entende, incentiva, né? Por exemplo, o primeiro passo, né? Eu sou impotente perante o álcool, perante a droga. Então, quando eu admito a minha impotência, quer dizer, eu tenho que me afastar, porque eu sou impotente. Então, quando eu digo isso, eu admito uma derrota para o álcool e para a droga. Então, eu não fico alimentando reservas de que, eu posso beber, eu posso aprender a beber. Não, eu não posso. Eu perdi. E, baseado nisso, eu tenho que evitar algumas coisas. Eu tenho que evitar o quê? Pessoas, lugares e situações. E aí, dentro do grupo, sabendo dos 12 passos, a gente começa a trabalhar comportamentos onde as pessoas aprendem a modificar hábitos, modificar círculo de amizade, fazer outras buscas para conseguir cumprir com esse primeiro passo. Segundo, terceiro passo, que é mais ligado à espiritualização. Quarto passo, que é um inventário moral, que a gente vai fazendo esse inventário moral dentro do grupo. Então, é como se a gente fosse trabalhando esses 12 passos, sem bater diretamente nos 12 passos, e sim nos 12 princípios do apoio fraterno ligado à doutrina espírita. A Dani tinha uma pergunta para fazer, deixa eu passar para ela. Edson, tu poderia falar um pouquinho a respeito da bebida sem álcool? Sim, bebida sem álcool é uma mentira. Tá? É uma mentira. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela tem álcool. Tem uma quantidade mínima, ínfima, mas tem. Assim como alguns medicamentos também têm álcool como veículo. Por exemplo, medicamentos homeopáticos. Então, para vocês terem uma ideia, aí vocês vão levar isso para a bebida de álcool. Certa vez, um conhecido meu, que fazia uns 20 anos que não bebia, olha só, 20 anos que não bebia, né? Foi um alcoolista pesado, com seus problemas, mas já 20 anos sem beber. E ele precisou de auxílio médico e ele disse, eu não vou buscar uma medicação mais pesada, né? Eu vou buscar a homeopatia. Foi, consultou e tudo, enfim. Passado alguns dias, ele começou a ficar mais ansioso, mais agitado, mais intranquilo, e ele comentou com a esposa, disse, olha, eu não sei, eu não estou me sentindo bem, eu estou muito agitado, parece meio eufórico, parece da época que eu tinha fissura pela bebida. Eu não sei o que está acontecendo comigo. 20 anos sem beber. Aí a esposa disse, mas será que não tem a ver? A única coisa diferente na tua vida foi esse remédio novo aí que tu entrou. Entrou em contato com a homeopata. E aí ele disse, olha, eu estou me sentindo assim, 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 assim. Parece da época que eu tinha problema com a bebida. Mas tu tinha problema com a bebida? Tinha. Mas como é que tu não me falou? É que faziam 20 anos já, então nem achei que isso fosse necessário. Não, esse medicamento, o veículo dele é o álcool. Nós temos que trocar imediatamente por um que tenha veículo, que seja água. Gente, uma homeopatia, que é quantidades ínfimas. Imagina a cerveja sem álcool. Que a cerveja sem álcool ainda tem outra coisa, que é mexer na memória. Porque se eu estou bebendo uma cerveja, eu estou enxergando a cerveja. Vamos pensar assim, ó. Se a gente quer esquecer uma pessoa, terminou um relacionamento, eu quero esquecer essa pessoa. Será que eu vou esquecer ficando toda hora olhando a rede social dela? Mandando uma mensagem, recebendo uma mensagem? Se terminou o relacionamento e eu preciso esquecer, não é mais lógico eu não ver mais a pessoa, não ficar acessando, para não estar me doendo, machucando, lembrando e virar a página e tocar a vida para frente?
A cerveja sem álcool é isso. Eu vou estar sempre mantendo um determinado comportamento, isso vai gerar fissura, porque tem um pouquinho de álcool, e o comportamento não me deixa aprender comportamentos diferentes, eu vou estar sempre perto daquele meio, vivendo naquele meio, eu vou recair em seguida. Então, não existe. Isso não existe. Obrigada. Próximo. A próxima pergunta é da Ângela Mazuco. Ela pergunta, como tratar um dependente químico sem o apoio da família? É possível tratar? Possível é, mas é mais difícil. O índice de pessoas que se recuperam melhor são aquelas pessoas que têm uma boa estrutura, uma boa rede. Tá? Por isso o trabalho em rede, por isso tu ter várias ferramentas. Quanto mais ferramentas tu tem a teu favor, melhor. Então, estatisticamente, os dependentes químicos que melhor se recuperam são aqueles que ainda têm trabalho e que ainda têm o seu apoio familiar. Então, sem ter a família se recupera, é mais difícil. Aí tudo depende da dor que esse ser humano já tem dentro de si, de ter já encontrado o seu fundo de poço, de querer realmente sair disso, porque na verdade, a gente consegue ajudar um dependente químico que tem duas coisas principais. Primeiro, uma consciência de que o seu hábito de beber, ou de fumar, ou de usar droga, está lhe prejudicando, que ele está com a doença e que ele não está conseguindo sair. E o segundo passo, além de admitir que ele está com um problema, é querer ajuda, aceitar ajuda. Então, isso a gente consegue fazer. E a família, claro, a gente procura resgatar a família, a gente procura ver qual é a rede de apoio que ele pode ter. Se ele não tem uma boa rede de apoio, ver amigos, ou ver o próprio grupo de autoajuda como sua rede de apoio e a sua religião como sua rede de apoio. Então, a gente vai montando a rede de apoio da pessoa. Tendo família é melhor, se não tiver, nós vamos lutar com as armas que temos. Surgiu uma pergunta aqui no chat, uma pessoa que eu não sei o nome, perguntando, dizendo que tem uma parenta que é viciada em álcool e drogas, que conseguiu o encaminhamento para se tratar, mas não foi. O que fazer nessa situação? Ok. Bom, isso aí é o seguinte, gente. Dentro da psiquiatria, nós temos 3 indicações precisas de internar alguém. Porque o tratamento da dependência química, ele tem dois formatos. Ou o tratamento ambulatorial, que é sem internar alguém, ou o tratamento com algum tipo de internação, seja numa clínica, seja numa fazenda terapêutica, seja num hospital. Então, as indicações de internação é o seguinte. Primeiro, risco de vida, risco de suicídio. Segundo, risco de agressão a terceiros. E, em terceiro lugar, a falta de crítica em relação a estar doente, de aceitar um tratamento. Então, se a pessoa tem uma, ou 2, ou 3, mas no mínimo tendo uma, ela já tem uma indicação de internar. Então, para uma pessoa que está usando álcool e droga, até a nossa própria doutrina espírita já nos ensina, já nos mostra que essa pessoa é um suicida em potencial. Essa pessoa está se matando. É um chamado de suicídio indireto. E que é mais grave até do que aquela pessoa que, por um ato de desespero e loucura, usa uma arma branca e se mata, se enforca, se dá um tiro, enfim. Por quê? Porque, às vezes, aquele foi por um ato de loucura. E a dependência química, a pessoa vem ao longo de anos e anos e anos se matando, e muitas vezes as pessoas falando, aconselhando, tentando ajudar, e a pessoa está indo nesse caminho. Então, para uma pessoa que está bebendo e usando droga, ela já está em risco de vida. Ela já está se matando. A gente vai esperar o quê? E se a pessoa não aceita consultar, não aceita um tratamento, ela está sem crítica da sua doença. Então, ela tem, no mínimo, 2 indicações formais para ser internada. Então, essa pessoa é uma candidata a ser internada. Tá, mas aí ela aceita a internação? A gente tem que provocar, tirar a pessoa da zona de conforto para que ela aceite essa internação. Como é que é tirar a pessoa da zona de conforto? Bom, por exemplo, se eu, Edson, estou convivendo com a esposa alcoolista, ou usuária de droga, ou um filho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que desacomodar a situação. Eu, como codependente, eu tenho que tomar uma atitude, porque eu sou a pessoa que não estou intoxicada. Então, teoricamente, a melhor pessoa para tomar uma atitude de amor. Então, muitas vezes, essa atitude vai desde, olha, ou você se trata, ou eu vou me separar de você. Mesmo dentro de mim, eu não querendo isso. Mas eu tenho que desacomodar a pessoa, porque eu digo assim, o lema no apoio fraterno é, eu te amo, mas eu não amo a tua atitude de te matar, a tua atitude de beber,
de usar droga, de te destruir, de destruir a mim, de destruir os filhos. Não, eu vou tomar uma postura, uma atitude. Então, ou você se trata, ou nós vamos organizar a nossa separação. E o dependente químico, gente, ele vai continuar usando a sua substância enquanto ele não perdeu nada. Então, a pessoa está ali com o seu vício, com o seu prazer do vício, mas a mulher está dentro de casa, o marido está dentro de casa, os filhos estão dentro de casa, não perdeu o emprego, não perdeu nada, então ele vai indo. Alguém tem que motivar alguma coisa séria na vida dele para que ele veja que ele está perdendo. Só que muitas vezes o codependente ele vai passando a mão na cabeça, ele dá um banho quando a pessoa se vomitou, ele paga a conta do filho, ele limpa a barra com o traficante. Então, vai fazendo um monte de coisa para que a pessoa não sinta que ela está se prejudicando. Então, por isso que fica muitos anos, porque o codependente está fazendo tudo virado. Tá? Então, a gente tem que ter uma forma de provocar a busca pelo tratamento. Então, a gente provoca a situação. Se a pessoa, geralmente a pessoa vai aceitar o tratamento, porque diz, não, então tu sai de casa. Ah, se é o menor da idade, eu vou chamar o conselho tutelar, eu vou chamar alguém que me ajude a lidar com você, você vai ao tratamento, porque se é menor da idade, tem que obedecer. Tá? Tem regras, tem limites, tem que vir para os pais, é sinal que os pais são frágeis demais, que se inverteu as coisas e o adolescente está mandando no pai e na mãe. Isso é um caminho para as drogas. Se um pai ou uma mãe não sabe dar um limite, isso é um caminho para a falta do autocuidado e para a busca de infringir normas e leis até que apareça uma determinação firme desse pai e dessa mãe que não aparece. Então, os pais vão ter que aprender a fazer isso. Aí uma pessoa vai a tratamento. Caso contrário, mesmo com tudo isso, tu não consegue internar. Bom, faça uma internação compulsória, tá? Uma internação contra a vontade, uma internação involuntária. Ah, mas como assim? Funciona, dá certo? Olha, 50% dá certo, 50% não dá. Só que é um caso de vida ou morte. Então, alguma coisa a gente tem que fazer. Então, tu pega um atestado com o psiquiatra, conta a história, olha, meu filho está assim, está usando álcool, droga, dirigindo em alta velocidade, se colocando em risco, não aceita tratamento, o médico vai pedir, solicito internação urgente. Pessoa em risco de vida. E com esse pedido do médico, pega um advogado, vai até o juiz vai dar um pedido de internação compulsória, tem uns diazinhos de um trâmite normal da papelada, aí chega um dia lá, não fala nada para o dependente químico, fica quietinho, não alerta os gansos, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Não alerta os gansos, fica quieto. Aí vai chegar um dia um oficial de justiça com um policial lá e diz assim, olha, nós temos uma ordem judicial para você ser tratado. A pessoa não vai brigar, ela pode reclamar um pouco, mas ali é lei, né? O juiz está um brigadiano ali, vai querer brigar, querer ser machão e enfrentar? Não. Ele vai, no máximo, ele diz, eu vou me matar, vocês não me amam, vocês nunca mais vão me ver. Então, tudo é chantagem para ver se o codependente, que sempre caiu nessas chantagens, acaba tirando aquele pedido de internação. Mas o familiar, o codependente, tem que ser firme, tem que tomar atitude, porque aí sim está mostrando um ato de amor. Aí sim está mostrando que quer ajudar o seu dependente. Edson, nós já passamos do nosso tempo e há mais algumas perguntas no Facebook, há participantes aqui da reunião também que gostariam de fazer perguntas. Nós gostaríamos de perguntar se seria possível, depois, com o seu tempo, se você pudesse responder essas perguntas online, pelo Facebook, a gente posta, se for o caso, porque a gente agora precisa encerrar. Então, todos aqueles que ficaram com a sua resposta frustrada, que não fiquem chateados pela nossa limitação, encaminhem a sua pergunta, por favor, postem lá no vídeo do Facebook, ou encaminhem pelo Messenger, pela nossa conta lá no Facebook, e depois, então, o Dr. Edson responde, a gente posta a resposta, e a gente vai colocar também alguma indicação de como obter o livro de Capacitando o Apoio Fraterno também, que é um trabalho muito bacana, quer dizer que várias perguntas que nós temos hoje estão lá respondidas, né? Verdade. E é sempre um primeiro passo, para a gente conhecer um pouco mais o assunto. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer mais uma vez, assim, de coração, nossa, que alegria, que satisfação tê-lo aqui conosco hoje. E eu gostaria de convidá-lo, se você não se incomodar, de fazer a nossa oração de encerramento, para que a gente possa encerrar, então, essa tarde, ou essa manhã aí no Brasil, de reflexão para a gente tão valorosa.
Ok. Mais uma vez agradecendo a Daniela, agradecendo ao Alexandre, agradecendo a todos que participaram conosco de dentro dos seus lares nessa época tão difícil de pandemia, né? Então, espero que tenhamos auxiliado nessa caminhada de esclarecimento, de fé e entender que a dependência química, ela tem caminho, sim. Tá? Nós estamos sempre lutando, batalhando, e a gente sempre tem que acreditar na melhora, na evolução do ser humano. Tá? É como aquela parábola da dracma perdida, né? Então, se a gente sai atrás de uma dracma que perde, não vai sair atrás de uma ovelhinha que se desgarra. Então, a gente vai atrás, sim, e nós acreditamos nisso. Quanto às perguntas não respondidas, eu vou passar para o Alexandre também algumas próximas atividades, lives, onde eu vou estar falando sobre dependência química. Em breve vai ter uma para o pessoal de Bento Gonçalves, da Serra Gaúcha, que eu vou fazer também uma fala, mais adiante outra. Então, para o pessoal também poder acompanhar, né, e a gente ir respondendo. Para as pessoas que estão vivendo mais diretamente o problema da dependência química, não fiquem só nessas perguntas aqui respondidas. Busquem um profissional na cidade de vocês, na região de vocês, de preferência um psiquiatra, que possa orientar vocês mais diretamente, se estão com dúvidas, algumas coisas que estão vivendo mais diretamente. Tá bom, gente? Não deixe de procurar, acho que isso é o melhor alerta. Buscar a sua espiritualidade, começar a frequentar essa sua espiritualidade e buscar profissionais para lhe esclarecerem. Não feche os olhos, tá? Busquem ajuda. Então, vamos nos colocar numa atitude mental, tranquilizando nossas mentes, serenando nosso coração, buscando a sintonia com nosso Pai, com Deus, Criador dos céus, Criador dos mares, Criador da natureza, dos animais, de nós homens, seus filhos, nos conectando com o nosso querido Mestre Jesus, com todo o seu carinho, com todo o seu exemplo deixado em nosso planeta, do bom proceder, na busca da nossa iluminação, sendo o nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Buscando a sintonia com o Dr. Bezerra de Menezes, com a nossa querida doutora Marlene Nobre, que de modo tão especial cuida das nossas atividades, dos nossos trabalhos, junto às associações médico-espíritas. Buscando a sintonia com os mentores dos nossos grupos Apoio Fraterno, direcionando nesse momento toda a energia para a nossa casa mental, harmonizando nossos pensamentos, harmonizando nossa alma, enchendo de boas vibrações nosso perispírito para impressionar nosso corpo com harmonia, com luz, com saúde. Que sintamos essa saúde nos envolvendo e nos deixando cada vez melhor. E que nós, nesse momento, sejamos instrumentos para espalhar sementes de bons pensamentos, de bons comportamentos, e que a nossa energia possa chegar a todos os nossos familiares, possa chegar às pessoas que sofrem os dramas da dependência química. Que um raio de tua luz, Senhor, recaia sobre toda a humanidade sofredora. Nos apoie, nos dê sabedoria para que nós consigamos cada vez mais evoluir, termos saúde, termos a acolhida e o direcionamento para nos ajudarmos e ajudarmos a quem necessita. Obrigado, Pai, por ter falado em teu nome
e com sua permissão, pedimos o apoio para podermos encerrar essa live na certeza do teu amor por todos nós. Que assim seja.